Há tempo, muito tempo. 10 horas e 31 minutos, a gente vem retomando o programa temática especial de hoje, né? Eu digo especial por quê? Porque o dia que temos é o mais especial que é possível, né? Porque o ontem já foi a passado, ninguém mais domina, ninguém mais tem gerência sobre o que aconteceu, já foi, né? E o amanhã é só uma quimera, a gente tenta viver o melhor que pode, mas não temos gerência também sobre o amanhã, exceto a nossa condição de viver bem o hoje. Então hoje é muito especial. E dessa forma também a gente traz aqui hoje uma entrevista especial tanto quanto, porque nós tivemos em Caxias do Sul, representando Caxias do Sul, um delegado na COP, na COP 30, né, aqui de 2025, em Belém. E ele voltou, está aqui já, o doutor Adriano Pistorella, que atua no CAM, que é o Centro de Atendimento ao Migrante. Ele é figurinha carimbada aqui do programa. Doutor Adriano, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado Beverly, bom dia aos ouvintes. E É um prazer estar aqui de novo, né? E a gente fica muito feliz de te receber agora com este teu olhar, né, doutora Adriana, porque a gente fala de temos um vocabulário novo, né? Temos Aham. hoje quase que olhar de novo ali um sumário do novo vocabulário para a gente poder versar nesse mundo, entre eles inovação, ESG, podemos falar também sobre emergência climática, ansiedade climática e justiça climática, Uhum. são termos todos diferentes. E eu quero pegar esse da justiça climática para a gente começar, porque é exatamente a área que o doutor Adriano vem trabalhando já há algum tempo, que é a Uhum. questão dos refugiados, né, do movimento migratório, esse fenômeno que acontece no mundo todo e que o Brasil também acaba sentindo as suas repercussões. Uhum. Este tema esteve presente na COP, como é que To- foi a tua presença lá? Total, acho que antes, eu acho que meu foco, minha ida para a COP foi falar sobre, sim, sobre mudanças climáticas, e tudo que precisa ser feito. E muito se falava e se pensa para o futuro, mas esses impactos já existem hoje. Então, eu já lido com pessoas que já são, pode-se dizer, vítimas desses movimentos. A gente tem aqui, por exemplo, falar que a gente vê na cidade há muito tempo os haitianos. As pessoas olham para os haitianos e só pensavam, eles vieram para cá para uma vida melhor. Não, mas o país deles foi assolado por eh, eh, desastres extremos, tanto climáticos como ambientais. E falando sobre a questão de justiça climática, a justiça climática ela trata sobre o impacto dos fenômenos extremos de forma diferente na vida das pessoas. E lá eu participei paralelo aos eventos da COP30, ou no escopo da COP30, eu participei da Cúpula dos Povos, que foi realizada junto à Universidade Federal. São dois eventos São dois diferentes, eventos isso é diferentes, importante. mas dentro do mesmo Uhum, contexto. Então, a uhum. princípio, eu participei. Eu tive uma fala em um painel de manhã que nós falamos sobre deslocamentos forçados. Dentre os deslocamentos forçados, nós tínhamos ali as pessoas que deixam seus territórios por razões, por efeitos de mudanças climáticas. Como que a gente visualiza isso, Beverly? Muito fácil. Rio Grande do Sul, ano passado. As pessoas, se a gente for olhar os números e números de deslocamentos, foram 755 mil deslocamentos, 600 mil só na região metropolitana. Desse público, muitos não voltaram para suas casas, eles se deslocaram. A única questão é que eles não atravessaram o país. E eu quero dizer o seguinte, que mesmo nessa nossa tragédia gaúcha, injustiça climática é muito isso, ela não atinge todas as pessoas ao mesmo tempo, mas assim, ao mesmo tempo de forma igualitária. A recuperação e a adaptação, a depender do território, ele é muito diferente. Então, falar de justiça climática foi um dos pontos. A minha participação foi na Universidade Federal, num painel onde a gente tinha um defensor público no escopo da COP, e a gente falava sobre se os instrumentos chegam por exemplo, se a demanda da cúpula dos povos, que era a demanda de vários grupos e movimentos, indígenas, quilombolas, migrantes, todos os movimentos, enfim, eles estavam na cúpula fazendo uma carta, mas importante frisar que a tomada de decisão ocorria onde estavam os delegados de Estado, onde estavam os representantes de Estado. E assim, como uma primeira percepção, eu fiquei pensando, participando dos dois eventos. Eu tinha credencial da Cúpula dos Povos e tinha credencial para entrar no Espaço Azul. Então, no Espaço Azul, a gente tinha lá todo um padrão de vestimenta para entrar, toda uma questão. E aqui a gente tinha as populações atingidas por mineradoras, por uma série de coisas que isso acelera. E a pergunta era,
como fazer essa demanda chegar no tomador, ou melhor, nos países que vão assinar o tratado até sexta-feira. E acompanhando, eu voltei no final de semana, porque eu tinha outros compromissos aqui, mas acompanhando a gente percebe que está bem difícil entrar no consenso. E sabe que para sair a decisão dessa COP tem que ter unanimidade. Existe um termo, né, chamado Agenda 2030, né? A gente já Uhum, tem aqui os objetivos, né, uhum, da década e etc., que são, digamos assim, documentos assinados por vários países e que quem organiza são instituições internacionais que justamente regram, ONU e assim por diante. Essa agenda, ela vem muito da COP. Pensando nessa Agenda 2030, né, o que a COP talvez tenha a contribuir? Ela não foi ainda totalmente completada, alguns países não assinaram, né? uhum, Mas a gente percebe que existe ali uma certa resistência com total. demandas que não tem mais como voltar atrás, né? O Não mesmo tem, exemplo que a gente deu aqui do Rio Grande do Sul, logo um pouquinho depois aconteceu, no talvez numa Paraná. escala, no Paraná, uma escala talvez um pouquinho menor, mas de grandes Uhum, proporções, né? E a gente fica pensando, o que está faltando, hein, doutor Adriano, para que estes líderes uhum. entendam e se comprometam? Pois é, um ponto bem importante é que, até então, tem a Agenda 2030 há muito tempo, e a gente olha para a sustentabilidade, olha tem pessoas que negam isso, por exemplo, que aconteceu nesses 2 fenômenos. Tá, tivemos alguns fenômenos, o maior tornado do Brasil com 230, a gente via isso Num na país que não acontece tornado, né? não, não existe justamente. Nós tivemos fenômenos muito pontuais, enfim, mas não era um tornado o maior do Brasil nessa magnitude. E isso é um efeito de mudanças climáticas, de alterações. A questão é, e a tua pergunta, o que precisa ser feito? Precisa primeiro considerar que é uma realidade. Ponto, primeiro ponto. E segundo ponto, eu percebo ainda que a Agenda 2030, para alguns tomadores de decisão locais, eu acho isso é bem importante, é um ponto importante, os afetados ou qualquer pessoa vive no município. Uhum. Então eu percebo que essa pauta não permeia os poderes executivos municipais. Então, a princípio, e depois toda uma dificuldade em frente a esses fenômenos de respostas. Então a gente tem que pensar que como responder de forma eficaz a isso, né? Por exemplo, como responder em territórios onde, por exemplo, se levou estrada, a gente estava ilhado e tudo isso assim, ó. Então, ter planos de contingência reais que adotem isso, por exemplo, ter uma defesa civil de fato levada com o rigor de que a princípio tem que responder. A gente viu muita deficiência em muitos territórios, tinha uma defesa civil completamente desparametrizada, e a gente participou de um diagnóstico e a gente entrou em territórios, falamos com diversos municípios e diversos recortes. E aí te dizendo, eu acho que falta muito para atingir. A gente vai ter, eu brincava com o pessoal olhando as duas realidades, cúpula dos povos e aqui onde se leva essa questão, a gente vai chegar na COP 2060, a COP 60, 30 anos a mais, a Agenda 2060, e se a coisa não for pautada, se a coisa não for parametrizada, vai muito. E essa COP, ela tem dois grandes eixos para esse impacto. Um grande eixo é a transição energética, como trabalhar a transição energética. Então, é uma das grandes decisões dessa COP. E a segunda grande decisão é o financiamento. E o que o financiamento ajuda, por exemplo? Principalmente para países altamente vulneráveis. E a questão do financiamento, ele ajuda, por exemplo, os territórios não só a mitigar, que é a ideia de mitigar, de evitar, mas principalmente a gente tem que falar muito a partir de hoje, Beverly, a gente discutiu isso muito na COP, a adaptação. O Rio Grande do Sul é um grande exemplo disso, de se adaptar às questões climáticas. Recentemente eu fui para a região ali do Vale do Taquari e eu acabei me perdendo numa estrada ali, enfim, o GPS me jogou num lugar, e eu vejo ainda efeitos de mais de um ano, estradas que não foram refeitas, por exemplo, os rios altamente assoreados, bate uma estiagem no nosso estado, esses rios simplesmente eles viram espelhos d'água, muitos lugares já estão como espelhos d'água. Então, como se adaptar a esses efeitos? Parece que o que aconteceu conosco, com esse efeito, com muitos deslocados, eu passei alguns territórios afetados, as casas das pessoas que não voltam mais ainda estão em construção. Então, Uhum. ou seja, o financiamento no sentido global que se discute em questões climáticas, ele é uma das grandes pautas, porque, voltando para a justiça,
voltando, por exemplo, para ribeirinhas, para populações, para, por exemplo, pessoas em zonas mais periféricas que a depender, e a gente ouve, mas também foi morar perto disso aqui, mas de fato, se tu pudesse escolher, tu moraria onde? Uhum. Sabe? Entendo, entendo. É o papel, né, de quem faz a gestão de poder também ter gerência sobre aqueles que ainda não têm poder de escolha, né, Não para tem. pra melhorar. Doutora Adriana, eu queria lhe perguntar também sobre essa questão da tua presença lá em Belém, né? Obviamente, deve ter tido muitos insights, Nossa. muitas percepções, né? Porque eu fico me perguntando, foi a primeira vez que a COP acontece num país que é o país da Amazônia, né? E a Uhum, Amazônia sempre foi uma das pautas em todas as COPs, né? uhum. Como se fosse um patrimônio do mundo, e não deixa de ser, porque se a gente entende que a Terra é global e todos nós somos, digamos assim, as fronteiras foram sendo eliminadas, mas se discutia muito isso, né, em todas as COPs. Como foi a presença desses líderes, quem sabe, presentes ali, no lugar onde as coisas acontecem? Então, a primeira coisa forte, assim, que a gente brincava era que as delegações estrangeiras sentiram na pele os efeitos das mudanças climáticas. Mesmo num ambiente muito climatizado, se tu vê as coisas, as pessoas com leque, porque Belém está muito quente, a Amazônia está muito, muito, muito quente. Assim, até o pessoal local dizia que estavam ondas de calor, e ondas de calor são efeitos das mudanças climáticas. A discussão da COP foi muito interessante porque ela tinha uma significatividade muito grande, né? Ela ser realizada na Amazônia, os líderes mundiais perceberam estarem junto onde vivem de fato os povos tradicionais do território amazônico. Isso era uma coisa muito interessante. E possibilitou, por ser no Brasil, grande delegação, é a maior delegação brasileira de pessoas que foram lá discutir. Claro, aqui a gente tem a questão de custos e tudo mais, mas foi muito interessante. Os debates giraram muito em torno da Amazônia, da biodiversidade amazônica e brasileira, da questão da manutenção da floresta em pé. Inclusive, foi lançado um fundo para financiamento de manter a floresta em pé, de não derrubar. Antes a gente falava muito isso sobre a questão de financiamentos e tudo mais para carbonos, enfim, manutenção de carbono. Então foi muito interessante. Foi interessante ver, para mim, assim, ver o mundo inteiro, e era muito assim. Eu peguei um voo de São Paulo, era cheio de malazes, de tunisianos, assim, acho que era a delegação da Ásia vindo, e dentro da COP era muito interessante assim ver e o espaço verde onde se tomava a decisão, muitas pessoas vieram. Então era um corredor que tu tem acesso a entrar, tu olhava para o lado, tu tinha uma grande figura que tu admira. Por exemplo, eu admiro muito a Michelle Bachelet do Chile, que ela era alta comissária das Nações Unidas dos Direitos Humanos, né? E aí fui convidado para participar de um evento. Chega lá, o nome do evento era Mulheres, Poder e Clima. Tava palestrando na hora que eu cheguei a ministra Carmen Lúcia, e do lado dela, 2 cadeiras para cá, a Michelle Bachelet, que tava acesso e podia conversar. Então isso é legal de tu ir como delegado, sabe, de a gente, como academia, agora falando também, nós fizemos ações da academia para os tomadores de decisão. Entregar para essas pessoas esse encarte com orientações específicas do que deveria se considerar. E eu tenho um ponto que eu achei muito distante que a gente precisa conquistar na COP, que é debater deslocamento forçado por questões climáticas. Eu vi pouquíssimas discussões sendo pautadas em relação a isso. E, além de tudo, poucos eventos. Eu participei de 3, 4, mas, assim, olhando a questão oficial, seja da Casa Brasil ou eventos paralelos da Zona Azul, foram poucas discussões sobre deslocamentos climáticos, mesmo que fosse para trazer esse tema à tona. Entendi, entendi. Parece que é uma urgência de outros temas, sempre essa descompensação, né? Uhum, Porque o bom seria o equilíbrio, né? Eu ouvi como notícia, doutor Adriano, que alguns jornalistas que estavam presentes ficaram, a palavra assim, felizmente surpresos com o interesse da vontade política, né? Enquanto uhum, os documentos, teve um documento que foi redigido chamado Mutirão, que são das vontades políticas, né? De uhum. como os países podem agir de forma concomitante. E antes mesmo de que esses documentos ficassem prontos, havia o interesse de lideranças, né, do mundo querendo acesso a eles para tentar entender enquanto ele ainda era construído. Ou seja, alguns perceberam que havia uma maior vontade política. Eu sei que talvez você não tenha comparação com outras COPs, né, Uhum. anteriores, mas você sentiu isso na pele? Então, semana passada foi a semana de debates técnicos.
Então, que fomentam esses documentos. Essa semana são debates políticos, pode-se dizer. Então, essa semana da COP. Então, tem ali um interesse, quero crer que era simplesmente para poder contribuir, mas eu também posso simplesmente saber o que vem antes, me preparar para poder ter uma argumentação. Isso é incidência política, Entendi. sabe? Então, ou seja, numa linguagem mais geral, isso é lobby. Lobby, então, ou seja, muitas vezes eu sou assessor, e, por exemplo, quero ponderar, não posso deixar de falar sobre o tema que todo mundo já ouviu falar, os refugiados ambientais. Essa é uma pauta que na COP30, essas discussões, se colocada, não vão passar, porque a gente nunca vai conseguir saber qual é o estado poluidor. O efeito, por exemplo, da China, que é o maior poluidor global, ela não ocorre só no seu país, ela pode afetar lá o permafrost, que é o Alasca ou qualquer outro lugar, a Amazônia, seca da Amazônia. Então, ou seja, falar ainda esse tema de refugiado ambiental ainda ele é um tema que precisa debater e considerar ele de fato nas agendas de discussão climáticas e ambientais. Doutor Adriano, sobre a questão da transição energética, né, que é um tema que está muito atual, tu mesmo disseste que foi algo que ficou muito evidente, né, na presença ali da COP. Uma das discussões que teve é a questão do metano como uma alternativa, né, de energia, e o Rio Grande do Sul, pasme, né, pelas questões que são as granjas, granjas não, enfim, locais que, não só as granjas, locais que também têm a criação de suínos e tudo mais, que envolve este gás que está disponível e muitas vezes não se é utilizado, né? Caxias do Sul, inclusive, já tem um plano, junto à Universidade de Caxias do Sul, de ter uma usina de gás metano, né, para gerar energia. Foi um dos assuntos que veio também alta. Por quê? Porque é uma energia fácil, disponível, que está aí, mas precisa da vontade política, do financiamento para quem tem os seus espaços, né, de criação. Como tu vês isso? Isso seria ações de mitigação, na verdade, pensar, porque a mitigação ela vai ter várias ações e uma delas, assim, para poder mitigar também, é conhecer, por exemplo, novas tecnologias, pensar nessa questão de transição energética como um todo, pensar, por exemplo, em não só veículos elétricos, justamente tu traz um ponto muito interessante, que é isso. Então, tinha lá, eu não me recordo agora, um maior cientista brasileiro da USP, que trabalhou, ele pontuou 5 pontos que na pauta dele, se a universidade dele falou, e é isso. Então, a gente pensar em mitigação não é só pensar em o lixo, não é só pensar... Quando a gente fala de transição energética, é pegar essas novas tecnologias, é desenvolver tecnologias limpas e sustentáveis, mas não só, que nem eu disse de novo, para carro elétrico, para a questão de energia eólica, também. Mas eu acho que a gente tem que conhecer. E principalmente isso precisa partir, não esperar que isso venha da COP. Não esperar que isso venha como uma ação do governo federal. Mas isso precisa de iniciativas nos territórios. Porque eu digo, eu e você moramos em Caxias do Sul, no município. E muitas vezes fica essa discussão política. Ah, não, mas a União, mas a União, mas a União. Para mim, a união faz a força e precisa ter iniciativa, seja para lidar com todas as pautas. Por exemplo, a pauta que eu trabalho, migrantes e refugiados. Se a gente fortalecer legislação e fortalecer a pauta, nós fortalecemos democracia para todos. A gente não está levantando uma bandeira ou levantando uma bandeira para preferir alguém. A gente levou e fui à COP com essa pauta de dizer que dentre os grupos afetados e vulneráveis, nós temos, por exemplo, migrantes e refugiados nos nossos territórios brasileiros, latino-americanos ou globais, que estão em dupla afetação. Eles saíram dos seus países em razão como uma forma de adaptação em ambientes inabitáveis e são, novamente, então, direito bom é direito para todos, eu posso dizer como jurista, sabe? Interessante. Doutor Adriano, eu estou me encaminhando aqui para o final da entrevista. Eu poderia abordar 1000 e outros assuntos que ainda estão, né, ebulindo da COP30, mas eu quero fazer essa pergunta, que eu acho que é a pergunta de ouro, para quem viveu a experiência da COP na pele, né? Acompanhou, esteve lá. Literalmente, né? Veio até mais bronzeadinho de brinquedo com ele, né? O que mudou no teu fazer, no teu jeito de pensar, a tua presença na COP30? Nossa, são tantas coisas. Eu tô na fase agora do doutoramento, né? Então, e eu tinha assim uma ideia de descrever uma coisa. Eu achei legal que, primeiro, o que eu botei no papel como projeto, ele ratificou. Mas o que eu vi primeiro, aquilo que eu já falei aqui, aquele distanciamento entre quem toma a decisão e o afetado de fato, sabe? Por exemplo, em grandes projetos que, enfim, que tem toda uma questão, por exemplo, o movimento afetados por barragens, um exemplo, né?
Eles trouxeram isso para compor um documento de todos os outros movimentos, indígenas, quilombolas e tudo mais. Eh, e eu pensando muito como que as políticas públicas, o que essa COP me marcou, porque ali é uma decisão política ao final, porque quem toma a decisão das COPs ao final são as delegações e estados participantes do sistema ONU, que são estados reconhecidos enfim. Nesse sentido, é muito interessante que isso me marcou muito, né, que eu como, além de advogado, agente de incidência, eu vejo que vai algumas gerações além de mim, sabe, para poder a gente ter, assim, essa resposta, não é nem, primeiro, equitativa, mas uma resposta significativamente favorável. Então Entendi. isso foi ou seja, teremos muito trabalho ainda, né, É uma espécie de cair na real. cair Cair na real. cair na real e dizer: "Olha, vai longe ainda, mas a gente não pode jogar a E toalha". desesperançar, né? Exato, então eu acho que para mim foi assim, de tudo que eu vi, assim, e tal, então eu volto, eu como Adriano CPF, enfim, eu vi isso assim. E eu tenho a possibilidade, por exemplo, de escrever sobre isso, então é isso que eu vou levar. Para mim foi o grande impacto. Resumindo, vai algumas copies adiante e a gente ainda vai acabar discutindo a mesma coisa que a gente discutiu nessa COP. Mas não que isso desesperance, que nem você disse. É uma forma da gente continuar. Se a gente simplesmente deixar, aí a gente está perdido de vez. Aí mesmo que não dá, né. Doutor Adriano, eu não mencionei no início da entrevista, né, só disse que tu és ligado, né, ao mais à parte jurídica do CAN, né, porque ele é Uhum, advogado, mas o doutor Adriano já conduziu uma série de iniciativas de orientação, é uma referência nacional quando o hum, assunto é a questão migratória, para conscientização, inclusive com a imprensa, né, são novas nomenclaturas, como a gente uhum, mencionou no início, a gente está aprendendo com os novos conceitos de estar no mundo, mas também atrelado muito à Universidade de Caxias do Sul, né, que eu sei uhum, que também esteve presente com outras frentes, né. uhum. Queria te perguntar, assim, para fechar, essas instituições todas, as quais tu também representa, seja a Universidade de Caxias do Sul, seja Univale. isso, Univale, as academias de uma forma geral, a própria questão da OSC, né, que é o CAN e tudo mais, o que que a gente pode trazer de aprendizado para sermos um pouquinho mais efetivos do que talvez seríamos se não tivéssemos participado da COP? Eu creio que esse movimento que a gente faz é um movimento, primeiro, de construção. Por exemplo, a Congregação das Irmãs Calabrianas, que eu estou vinculado, que é uma entidade aqui onde o CAN está sediado, ou a universidade, participamos agora na UX, por exemplo, que foi lançado o Observatório de Direitos Humanidade. Humanos e Isso. teve o Seminário de Cultura de Paz, né? Uhum. A gente olhando para tudo isso, são fenômenos que a gente tenta levar para a sociedade. Ou seja, também sair do nosso lugar de privilégio, sabe, Beverly? Acho que esse é um ponto de que parece assim: "Ah, para mim isso não afeta, mas a tua realidade é diferente do outro". Então esses movimentos que a gente faz, a gente só eu, falando de mim, é muito interessante que eu consigo, crescer profissionalmente, mas crescer como ser humano, porque, eu atendo pessoas olhando nos olhos, eu vejo a dificuldade. E muito embora não seja a minha realidade, a gente vê ali uma série de violações e que bom que eu tenho a oportunidade com esses vínculos, nossas instituições têm a oportunidade de ter um conhecimento técnico, jurídico, sou professor universitário, então eu tento levar essa pauta de sensibilização também para meus alunos quando eu dou aula. Então é muito interessante que, eh, essa construção coletiva, a gente tem espaços que nem COP, a gente vai ter Assembleia Geral das Nações Unidas, mas eu acho que nós, assim, e sem retórica, sem aquela questão de lacração, eu acredito que, assim, a gente estava falando, eu e a Beverly, de como a sociedade está complicada ultimamente, né? E cada tema que a princípio é um tema controverso, mas ou um tema que eu discrimino, isso parece e toma uma proporção. Então, é legal quando a gente posso dizer que nós diariamente, em todas as instituições, nós somos agentes de tudo. Bacana, um bom aprendizado. Doutor Adriano, obrigada pela tua presença no programa, por nos Imagina, contar isso, viu? imagina, eu que agradeço. Só me chamar que eu volto. Sempre, sempre. Doutor Adriano é nosso parceiro aqui. Gente, a gente fez questão de trazer o doutor Adriano também, porque a gente poderia ter chamado 1000 representações que estiveram, certamente, da nossa região na COP, mas é alguém de dentro, né, dos movimentos sociais, é alguém que está trabalhando, né, nessa questão da justiça climática de dentro e há muitos anos. Então é um pouquinho diferente, a gente fez questão de dar este destaque. Esse conteúdo fica disponível em vídeos no Facebook,